Para você que se liga no Sport TV, a partir de agora as emoções da Copa dos Campeões, voleibol masculino, ginásio metropolitano de Tóquio. Encerramento da terceira rodada com a seleção brasileira entrando em quadra. O Brasil defendendo a liderança da competição depois de 2 jogos e 2 belas vitórias. Volta a jogar, desta vez em Tóquio, depois da passagem pela cidade de Kyoto, enfrentando a seleção dona da casa. O Japão, que ainda não venceu nesta Copa dos Campeões, tem 2 jogos e 2 derrotas. A seleção que conta com o apoio maciço do seu torcedor, que mais uma vez comparece em grande número no ginásio metropolitano. E o Sport TV a partir de agora mostrando para você em todos os detalhes esta terceira apresentação da seleção brasileira. E aproveitando para confirmar os jogos desta terceira rodada, jogos que deixam o Brasil numa condição bastante favorável, claro, desde que faça a sua parte e some 3 pontos, como é de se esperar sobre a seleção japonesa. Tivemos o duelo entre Estados Unidos e Itália, abrindo esta terceira rodada, uma grande vitória norte-americana por 3-2. Logo mais, aliás, na sequência, de Estados Unidos e Itália, nós tivemos a Rússia atropelando o Irã por 3-0. E agora, para você aqui no Sport TV, jogam Japão e Brasil. Com isso, já contabilizando os resultados realizados, nós temos a seguinte classificação. A seleção brasileira em 2 jogos soma 6 pontos. A Rússia em 3 jogos também já chega a 6 pontos. Estados Unidos e Itália estão com 5 pontos. A diferença é que os Estados Unidos venceram 2 e a Itália apenas 1 partida. O Irã aparece em 5º lugar com 2 pontos. E como eu havia dito, o Japão em 2 jogos não pontuou. O Japão, 2 derrotas até aqui nesta competição. Por ser o país sede, o Japão compete desde 1993, ou seja, participante das 5 edições anteriores desta Copa dos Campeões. Estarei aqui com o Marco Freitas para analisar esse Brasil e Japão. A seleção brasileira tem tudo hoje, Marco, para somar 3 pontos. Teoricamente é o adversário mais fraco nessa caminhada aí rumo ao seu 4º título da competição. Tem tudo o Brasil para sair com mais um resultado positivo. O que você está imaginando, Marco? Bom dia, um abraço para você. Bom dia, Jair, um abraço para você e um abraço ao amigo Sport TV em todo o Brasil. Eu espero uma partida bem disputada, mas que o Brasil cumpra o seu papel, ou seja, que entre com muita responsabilidade, com muita seriedade, não pode perder de preferência nenhum set na partida de hoje para continuar com essa vantagem e jogar com uma certa tranquilidade contra a seleção da Rússia. Seria muito interessante. O Brasil, que fez alguns dias de treinamento com a equipe do Panthers do Japão, isso certamente já deu um ritmo parecido com o que vai encontrar na partida. Um time com boa técnica, com bom volume de jogo, mas uma seleção muito baixa. Um jogo diferente dos confrontos que o Brasil enfrentou até agora. Mas eu acredito que o Brasil, pelo que vem apresentando, passa com tranquilidade. A gente está acompanhando aí o aquecimento de saque, que é também um ponto importante para a gente sentir como é que os jogadores vêm. O detalhe é que o Brasil, depois daquela estreia, e até era natural, né, Marcos, se esperar um pouco de tensão, um pouco de ansiedade, contra a seleção americana, que foi o time que mais exigiu do Brasil, por exemplo, parece que as coisas voltaram a se equilibrar, o emocional, o saque encaixando. O Brasil já mostrou aquela maturidade que se imagina também para uma sequência de jogos complicados como é uma Copa dos Campeões, até porque sequência de jogos um em cima do outro também sempre atrapalha, né, Marco? Não é fácil você se recuperar caso a derrota aconteça, né? É um campeonato realmente muito rápido. O que mais me chamou a atenção ao longo dessa competição foi o fato do Brasil estar efetivando 2 jovens ponteiros por uma função de tanta responsabilidade, que é o caso do Lucarelli, que já vinha em ascensão, e o Maurício, que pitou maravilhosamente bem em 2009, com o título de melhor jogador juvenil do mundo, e agora começa a se afirmar na seleção principal, essa que é a posição mais importante, que é de ponteiro passador. Vamos para a apresentação das 2 seleções. O Brasil vem de um vice-campeonato da Liga Mundial, campeão sul-americano nessa temporada. Enfrenta um Japão que se reestrutura a partir do comando do norte-americano Gary Sato. Tem uma ligação muito forte, né? É descendente de japoneses, o Gary Sato. Está tentando reestruturar o voleibol masculino do Japão. Aí toda a relação dos jogadores à disposição do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho. E a gente daqui a pouquinho vai confirmar, inclusive, a seleção que inicia a partida, o time titular do Brasil em busca da sua 3ª vitória. E, se possível, somando 3 pontos, né, para deixar a Rússia para trás, os Estados Unidos. E aí sim, decidir com a Rússia na próxima madrugada o encaminhamento da fase final da Copa dos Campeões. Vamos manter contato agora com o nosso correspondente na Ásia, o repórter Thiago Maranhão. Ele está no ginásio metropolitano em Tóquio e tem mais informações de Brasil e Japão.
Um abraço para você, Thiago. Rajada, Marcos Freitas. Grande abraço para você, abraço para o amigo do Sport TV que está acompanhando o voleibol masculino. O Brasil já terminou o aquecimento, já terminou com a outra concentração. Já os jogadores entram em quadra aqui no ginásio metropolitano de Tóquio, que é um ginásio muito grande, um ginásio para 10 mil espectadores. Não está completamente lotado, como o Marquinhos estava falando agora, essa missão do Gary Sato de reestruturar o voleibol masculino do Japão. Reestruturar porque o voleibol feminino é muito mais consolidado aqui, inclusive o público japonês acompanha muito mais de perto o vôlei feminino. Mas o vôlei masculino vem ganhando espaço, tem muitos torcedores brasileiros presentes aqui ao ginásio hoje, os jogadores do Brasil que treinaram pela manhã, tiveram reunião, assistiram a vídeos. O técnico Bernardinho, ele insiste muito em estudar os adversários e passar isso para os jogadores. Por exemplo, ele diz que na equipe do Japão, quando a recepção não sai muito boa, para eles prepararem o bloqueio para o passe longo, o passe para trás. Todos esses detalhes ele passa para os jogadores exaustivamente antes das partidas, para o jogador já entrar mais ou menos sabendo o que vai acontecer num jogo em que os jogadores esperam muita dificuldade para colocar a bola no chão. Essa é uma característica, uma defesa muito forte do Japão. Jader. Valeu, Thiago Maranhão, correspondente do Sport TV na Ásia, acompanhando de perto todos os detalhes da Copa dos Campeões na sua versão masculina, agora depois do título feminino do Brasil, conquistando o bicampeonato. Vale a sua torcida nesta sexta-feira. O Brasil tentando a sua terceira vitória e ficaria muito próximo, né, de uma possibilidade concreta de faturar aí pela quinta vez o título. E o Lipe, né, é a grande surpresa da escalação, com a número 12 lá no alto do vídeo à esquerda, começa jogando. Marco Freitas. Não tem informação, vou procurar apurar. Não sei se é para dar ritmo para um terceiro ponteiro, já que o Lucarelli vem jogando muito bem, ou se é alguma questão de prevenção para o jovem ponteiro brasileiro, já que o jogo de amanhã contra a Rússia certamente é o confronto mais complicado do Brasil na Copa dos Campeões. Aí vem a seleção japonesa, como disse o Thiago, né? Aos poucos o voleibol masculino vai tentando encontrar o seu espaço, recuperar o seu espaço e fazer com que o torcedor participe ativamente, como a gente já percebe no voleibol feminino. Nagano e Takahashi são os dois líberos que serão utilizados pelo Gary Sato. Ele que tem o levantador Kondo com a número 4 sendo titular, vem se revezando na função junto com o Imamura. E aí está Gary Sato, 58 anos, californiano, descendente de japoneses e que tem uma família extremamente ligada ao voleibol, né? Os irmãos Eric e Liane Sato foram campeões olímpicos como jogadores pela seleção norte-americana. Medalhistas olímpicos, o Eric Sato campeão em 88 e bronze em 92 e a Liane medalha de bronze nos Jogos de Seul, 1988. Ou seja, ele sabe da responsabilidade que tem o voleibol no DNA, Marco Freitas. E os dois irmãos dele tinham a mesma característica, né? Eram jogadores que entravam para sacar e fazer o fundo de quadra, que naquela época era mais usual ainda do que é hoje em dia. Boa sorte para a seleção brasileira neste terceiro desafio. Sacando o Brasil com o capitão Bruninho. Bola nas mãos do Kondo, primeira bola pelo meio, ataque para fora, ponto brasileiro. Começa errando o Japão nesse ataque de Matsumoto. 1 para o Brasil, 0 para o Japão. Você ligado aqui no Sport TV acompanhando a Copa dos Campeões. Outro flutuante do Bruno. Passe alto no Kondo, chamando para a saída de rede, o bloqueio brasileiro encaixa. Kondo na bola para a entrada, agora de novo com o bloqueio do Brasil presente, mas ela voltando fora. E toda a vibração de Gotsu e Shijima. Buscou o bloqueio brasileiro. E fez o ginásio se manifestar de forma mais intensa nesse comecinho de jogo. Aí está Gary Sato, assistente da seleção dos Estados Unidos entre 84 e 88, 92 e de 2009 a 2012. Lipe, bom passe chegando na mão do Bruno e aí fica fácil para distribuir para Sidão e Lucão, né? E é o caminho, né? Porque os centrais da equipe japonesa são jogadores muito baixos para a função. Yoko está com 1,94, o Matsumoto com 1,93. O Lucão, por exemplo, enfrentando o Matsumoto, tem uma vantagem de 17 centímetros de altura. Faz muita diferença. E pintou a estatística ali, Marco, do Sidão, 2 e 3, né? Outro gigante ali pelo meio. Nessa bola muito forte que tem a seleção. Daí o Kondo, nessa bola de trás da linha dos 3. Ataque do Fukuzawa, ponto japonês. Bola rápida também do time japonês. Ponto de Fukuzawa, 2-2. De novo toda a repetição da jogada, a recepção do Koshikawa. E a variação do levantador Kondo.
Saque chegando na mão do Lipe. O passe vem alto no Bruno. Consegue distribuir. De novo com o Sidão. No desvio no bloqueio. E o Sidão está ali apontando como quem diz. A bola foi dentro. O primeiro árbitro está dando um desvio do bloqueio. O Sidão ainda reiterou. A bola foi dentro. E no detalhe, o Bruno que conta muito com a bola rápida, a bola com os centrais. É uma das bolas de segurança que tem a seleção brasileira. Sidão vai para o saque. Carrega. Pesado. Defesa do Nagano. Kondo. Maurício no contra-ataque brasileiro. Bola tocada do Bruno para o Wallace. Que defesa fez o Nagano, hein? Vai ter no Brasil mais um contra-ataque. Para caprichar agora. Para não desperdiçar. Bruninho. Outra bola para o Wallace. Pancada para baixo. É um excelente jogo para o Brasil. Insistir com as bolas de velocidade. Trabalhar o conjunto de uma maneira geral. Forçar mesmo o jogo. O Japão é uma equipe que tem uma defesa muito boa, mas tem um bloqueio realmente muito baixo. Continua forçando no seu viagem ali o Sidão. Recepção maravilhosa do Nagano. O passe sai na mão. O problema é o ataque, né? Desperdiça o Ishijima. Gotsu Ishijima. Bola para fora e o Brasil abre 3 pontos. Tem 5-2 nesse primeiro set. E já para o jogo Gary Sato. Não perca o futebol campeão deste sábado. O Vasco conta com o apoio da torcida diante do Cruzeiro, campeão brasileiro. Você confere amanhã, 7 da noite, ao vivo aqui no Sport TV. Para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro, que poderá acompanhar através do Premier Futebol Clube. Japão, quarto colocado no Campeonato Asiático deste ano. Ficou em último na Liga Mundial, 18ª posição, só 3 vitórias. Uma seleção que já foi campeã olímpica, né, em 72, viveu seu auge na década de 60 e no começo dos anos 70, Marco. Era um outro voleibol, né? Era um voleibol de altura, não era tão relevante, tão significativa como é hoje em dia. E a velocidade, a sintonia das jogadas, a riqueza técnica dos fundamentos de base, como manchete, toque, fazia diferença para o Japão naquela década. Continua sacando o Sidão, ele mudou, vem para o flutuante. Kondo tendo o passe na mão, consegue superar o alto bloqueio brasileiro Koshikawa. Terceiro ponto japonês. E foi ele quem preparou esse ataque, né, para receber linda essa bola lá no fundo. Encarou ali o Wallace. Um dos 2 jogadores colocados pelo bloqueio brasileiro. Aí o Maurício caprichando nesse passe, recebendo e atacando pesado em cima do Ishijima. Contra-ataque para o Brasil, com calma, Mário Júnior, passe na mão do Bruninho, bola para a entrada de rede, Lipe. Houve o desvio no Nagano, belo contra-ataque brasileiro, não sendo desperdiçado, muito pelo contrário, né? Aproveitado de forma intensa pelo Lipe, ele que ganha a sua oportunidade como titular. Tem uma bola velocíssima na ponta, jogador com uma bagagem internacional que traz uma experiência importante para a seleção brasileira. Olha o Nagano, é ele o alvo do Brasil no saque. Passe para Koshikawa, fica no bloqueio. Kondo vai insistir nessa bola para Koshikawa, distante da rede, ele conseguiu virar. Maravilhoso o ataque. É o que eu chamo a atenção. Esse limite físico que tem a equipe japonesa realmente compromete o resultado final, mas tecnicamente os jogadores são muito bons. E na próxima madrugada já vá se preparando aí para mudar o seu fuso horário, hein? Tem nada mais, nada menos do que Brasil e Rússia. A seleção com a Rússia engasgada, né? Desde os Jogos Olímpicos, aquela decisão, aquela virada histórica da Rússia no ano passado. Próxima madrugada a partir de 5 da manhã. Que jogo! E o Wallace. Impressionante. O Wallace, então, parece aquecimento de rede a partida de hoje. Até agora, a equipe japonesa não ofereceu a menor resistência no bloqueio. Olha a diferença de alcance em relação ao bloqueio da paralela. E nessa imagem, que é uma das inovações, né, para essa Copa dos Campeões, a câmera é colocada em cima num capacete ali da cabeça dos assistentes, dos bandeiras. Mostra a visão exata que ele tem da quadra. Olha o bloqueio brasileiro amortecendo. Mário Júnior, lindo mergulho. Bruninho para colocar na mão do Maurício. Houve o desvio, é ponto do Brasil, o 8º para ter essa vantagem de 4 pontos na primeira parada técnica.
seleção mostrando bastante tranquilidade, Marco. E seriedade, né, Gerard, que é muito importante quando você enfrenta um campeonato de pontos corridos, o que certamente poderia comprometer o sucesso do Brasil na competição, um tropeço contra o Japão. Então essa seriedade é determinante para o resultado final. O Brasil sabe que é importante ganhar ritmo de jogo, vem de um intervalo de um dia, uma competição com um jogo atrás do outro, que teve intervalo ontem, uma viagem de trem-bala de Kyoto para Tóquio, enfim, uma mudança na rotina. Então esse jogo é quase uma preparação para o jogo contra a Rússia. Nesse sentido, favorece a equipe brasileira um confronto em tese com menos intensidade, como teve a Rússia também na preliminar, enfrentando o Irã. As duas seleções nesse sentido vivendo um momento muito parecido de preparação para o confronto mais esperado da competição. Esse jogo de amanhã do Sport TV obviamente transmite entre Brasil e Rússia. Brasil derrotado na final dos Jogos Olímpicos de Londres e nas duas vezes em que as seleções se enfrentaram já na fase final da Liga Mundial, né? E no Campeonato Mundial Sub-21, né? No Campeonato Mundial Juvenil, o Brasil também perdeu para a Rússia na final. O único título no masculino nas categorias mais importantes foi no Mundial Sub-23, que o Brasil venceu a Rússia na semifinal para fazer a final contra a Sérvia e vencer o campeonato. Mais um bom saque do Lippe, muito potente. Kondo, bola para a entrada de rede. E aí errou em bola o Fukuzawa. Errou a força. A gente pode considerar aí um dos ataques mais feios da competição. Nesse nível, esse tipo de erro é quase que imperdoável. 9 para o Brasil, 4 para o Japão. Você curtindo o primeiro set. Terceira rodada da Copa dos Campeões, ao vivo para você aqui no Sport TV. Muito boa a passagem do Lippe. Outra pancada. Passe já não sai na mão do Kondo. Quem levanta lá do fundo é Koshikawa. Erra o Japão. O Brasil vai se valendo do seu saque que entra, né? E o Lippe, Chupita, como ele é conhecido nas categorias de base, ele está com uma intensidade, querendo aproveitar de qualquer maneira essa oportunidade. Isso também ajuda o Brasil a se manter concentrado. Japão que só venceu um set em 2 jogos, né? Beliscou aí um setzinho contra os Estados Unidos logo na estreia. Erro de saque agora do Lippe. Na madrugada de sábado para domingo tem boxe internacional no Sport TV 2. Na luta principal, o filipino Manny Pacquiao enfrenta o americano Brandon Hills. Você assiste essa e outras lutas ao vivo a partir de meia-noite no Sport TV 2. Sacando Yamamura, que é o capitão japonês. Bruninho, bola para o alto, Maurício. Sem chance ali, né, para contra-ataque japonês. Bom trabalho do Maurício na recepção. Ele precisa trabalhar esse tipo de fundamento para receber o saque, receber de toque os saques flutuantes. É o único momento em que o Brasil tem se mostrado vulnerável ao receber os saques flutuantes com o Maurício como alvo. Está fazendo um campeonato maravilhoso no ataque, está crescendo no bloqueio e na defesa, mas precisa melhorar na recepção em relação ao saque flutuante. Amanhã contra a Rússia, certamente os russos virão para cima do Maurício com o saque flutuante. Precisa antecipar esse tipo de jogada com toque de bola, que é um remédio, diria que é uma fórmula de evitar o erro na recepção de saque. Foram 2 erros em sequência do Brasil no saque. 11 para o Brasil, 6 para o Japão. Aí o Maurício, ó. Você vê que quando já mudou um pouquinho, né? Veio para esse flutuante, como o Marco tinha acabado de falar, passe saiu um pouquinho da mão, né? Imagem perfeita para traduzir o comentário. Felizmente o próprio Maurício consertou. E contra a Rússia não vai ser um bloqueio baixinho mais ou menos quando a recepção não acertar. Vai ter um triplo na frente dele. Aí o flutuante do Brasil com o Bruninho. Kondo. Tentou uma bola sem peso, o Ishijima. Mário Júnior no levantamento para Wallace. Buscava a diagonal. De novo Kondo com Ishijima. Grande defesa de Mário Júnior. Tem aí o Brasil a chance no contra-ataque, não perde. Com o Lippe. Tá voando, que disposição do Lippe. Uma velocidade impressionante. Seja na ponta quando ele está na rede, seja nessa meio fundo, acompanha só. Parece uma bola de tempo vindo pelo fundo de quadra, muito veloz. E a defesa do Mário Júnior maravilhosa para proporcionar esse contra-ataque. Não à toa, o nosso líbero, né? O líbero brasileiro Mário Júnior lidera as estatísticas de defesa desta Copa dos Campeões. Segundo erro, saque, perdão, já. Segundo erro, saque do Brasil. Um com o Lippe agora, o segundo com o Bruno. Só reconsiderando aqui, são 3 erros de saque
o Maurício já havia errado nesse fundamento. E o que eu ia dizer é exatamente isso, né, Marco? O Brasil precisando estabilizar um pouquinho, né? Ter um pouco mais de regularidade no seu saque. Aí o Maurício acertando agora esse passe no Bruno. Vem Lipe outra vez de trás. Aquela história, na partida de hoje não dá para exigir muito a questão do padrão de saque, do esquema tático para esse fundamento. O Brasil força o saque para ganhar ritmo mesmo, buscando uma intensidade no jogo, que também é um jogo preparatório para amanhã, certamente. Porque não precisa forçar tanto o saque assim, jogando contra a seleção japonesa, até pelo contrário. Rússia que é campeã da Copa do Mundo, campeã europeia, campeã da Liga Mundial, né? Vem passando o carro. Vem ganhando tudo quanto é campeonato. E é sem dúvida nenhuma o maior adversário que tem a seleção brasileira. E na próxima madrugada, repetindo, 5 da manhã para você aqui no Sport TV. Jogam Brasil e Rússia. 14 para o Brasil, 8 para o Japão. Sacando a seleção japonesa com o central Yamamura. Aí vem Bruno distribuindo com Sidão nessa bola muito forte. Não perca o Super Sábado da Superliga Masculina. O Juiz de Fora recebe o Maringá do levantador Ricardinho. Amanhã você confere ao vivo, 9h30 da noite no Sport TV 2. Toda a atenção da linha de recepção de saque, né, do time japonês. Tentar segurar essa pancada do Sidão. Não deu, né? Que míssil do Sidão. Saque do Sidão quando entra também impressiona pela potência, né? Um jogador que é muito forte e tem boa técnica também, que certamente ajuda no desenvolvimento desse fundamento. É o melhor sacador do Brasil na Copa dos Campeões, o terceiro na estatística geral. O Brasil que fez 3-1 no Irã e 3-0 nos Estados Unidos. Resultados que lhe deixam nessa condição favorável. Por isso, imprescindível somar 3 pontos contra o Japão. O Brasil chegaria a 9. E dependendo, né, do jogo contra a Rússia, já teria até a condição de chegar na última rodada para enfrentar a Itália. Talvez aí já encaminhando uma conquista de título. Mas aí é imaginar muita coisa, né, Marco? Somar 3 pontos contra a Rússia, que a gente sabe é um adversário complicadíssimo. Não, com certeza, Jader, você tem toda a razão. Agora, aquela história, né? Cabe à Comissão Técnica do Brasil criar uma atmosfera em que a seleção viva um jogo de cada vez. Isso é muito importante, não desviar a concentração, não gerar uma ansiedade exagerada para o confronto contra a Rússia. Se analisarmos na bola, o Brasil está no ritmo, está jogando melhor do que a equipe russa. Mas a gente sabe, fazendo uma analogia com o futebol, é como um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras. Isso independe, né? O nível técnico das equipes, às vezes, não se equivale num torneio, mas uma seleção com tradição, muitas vezes se supera justamente num grande clássico como o da próxima madrugada. O Brasil tem o dobro de pontos do Japão nesse primeiro set. Outro saque pesadíssimo lá do Sidão. Aí o Kondo vai ter que buscar essa bola de manchete. Não passou. Errou o Koshikawa. 17 para o Brasil, 8 para o Japão. O líder do campeonato português, o Porto, vai à Ilha da Madeira encarar o Nacional. Você acompanha o jogo ao vivo a partir de 6h15 da tarde no Sport TV 2. Toda a concentração do capitão brasileiro Bruninho. O Brasil vai se encaminhando para fazer 1-0 no jogo. Erro de saque agora do Sidão. O jogador que esteve ausente na Liga Mundial, voltou do Sul-Americano lá em Cabo Frio. Foi escolhido inclusive o melhor jogador da competição, depois daquela vitória apertada, né, contra a Argentina na final 3-2, e que o Sport TV mostrou. Ganhou de novo seu espaço na seleção brasileira. E aqui o Lucão, já que estamos falando de centrais, o Brasil está muito bem servido. Por isso é tão importante a recepção amanhã no jogo contra a Rússia. O Brasil tem 2 centrais que são exímios atacantes, jogadores de muita personalidade nesse fundamento. Saída do Bruno, entrada do Rafa.
O Bernardinho aproveitando para dar ritmo de jogo ao seu segundo levantador, que vem fazendo um trabalho muito bom na inversão de 5-1. Rafael é um levantador extraordinário. Há muito já estava merecendo uma participação na seleção, porque o Brasil tem levantadores maravilhosos. Por isso que ele não teve ainda a oportunidade ideal. Junto com ele o Evandro, né? A tradicional inversão que o Bernardinho vem propondo ao longo desses 2 primeiros jogos. São 2 novidades muito interessantes no ano pré-campeonato mundial, onde o Brasil busca uma façanha. Jamais uma seleção em toda a história conquistou 4 títulos mundiais consecutivos. É ano de gerar um desconforto mesmo no seu lado positivo na disputa por posição na seleção brasileira. E o Bernardinho está criando essa atmosfera. Saque pesado do Koshikawa. Rafa no levantamento, bola para Lipe. Ficou no bloqueio japonês, tem contra-ataque. Bola em suspensão do Rafa para o Evandro. E o Evandro vem cumprindo uma temporada muito positiva no SESI, né, Marco? Eu acho que é o jogador brasileiro que mais evoluiu nas últimas temporadas, depois de sua passagem pelo voleibol argentino, onde ele brilhou intensamente, sendo campeão sul-americano com o PCN, derrotando o Minas na final em Belo Horizonte. Ele é eleito o melhor jogador do Campeonato Sul-Americano. Está numa fase maravilhosa, ele é jogador do SESI de São Paulo. Outro erro de saque do Brasil, que continua forçando. Tem margem para isso, agora dá para errar o quanto precisar. O importante é que a equipe vire as bolas de primeira ao receber o saque japonês. Isso sim dá intensidade, dá ritmo de jogo, é o que o Brasil mais precisa. Sacando Yamamura, passe do Mário Júnior, chegando para o Rafa, bola pelo meio com o Lucão. O Japão tem contra-ataque, levantamento todo esquisito do Ishijima. Facilitou a vida do bloqueio, né? Com o gigante Lucão e os seus 2,10. Nossa, a parede é impressionante, né? Lucão com 2,10 e Evandro com 2,7. Olha o cuidado do Evandro e do Lucão para pular pouco, para trabalhar no mesmo alcance dos atacantes do Japão. Se você pula muito, dá antebraço, dá cotovelo, para o japonês explorar. É tudo que o Bernardinho não quer. 20 para o Brasil, 11 para o Japão. Aí o Lucão, sempre um bom saque. Bola girando nas mãos do Kondo. Belo ataque do Fukuzawa nessa diagonal. O Evandro antecipou, pulou com a primeira bola, ficou fora para a bola mais importante dele, que era a bola de ponta. Foi um erro tático no bloqueio brasileiro. O PSG dos brasileiros Thiago Silva, Lucas e Marquinhos enfrenta o Reims para continuar na liderança do campeonato francês. Amanhã, 2 da tarde, você confere ao vivo no Sport TV 2. Saque flutuante. Quebrou de novo o Maurício, né? Recebe na entrada de rede. No fundo vem a defesa de Koshikawa. Aí o Japão com Ishijima no paredão brasileiro. Maurício, lindo ponto de bloqueio. Primeiro do ponteiro brasileiro. Mão esquerda na bola. Brasil impedindo um contra-ataque do Japão. Acompanha só. E mais uma vez o Maurício com uma dificuldade de recepcionar um saque flutuante. 21-12. Saque foi do Evandro. Olha o Ishijima, passou como um míssil nessa bola de entrada. Saque foi do Evandro, significa o quê? Que o Bernardinho deixou a inversão do 5-1 em quadra. Seria o momento de retornar com os seus titulares numa circunstância normal, mas ele quer mais ritmo de jogo ainda para o Rafael e para o Evandro, porque certamente nos 2 próximos confrontos, os 2 jogadores serão importantíssimos para ajudar o Brasil a conquistar o tetracampeonato da Copa dos Campeões. Lembrando que essa é a 6ª edição da Copa. Outro saque pesado, Lipe, o passe chegou na mão do Rafa. Subiu e subiu muito o Evandro. Que ponto maravilhoso. O Evandro teve muitos problemas de lesão, ele pintou como um dos grandes jogadores da sua geração. No início da década passada foi convocado, jogou Liga Mundial, mas teve muito problema físico e também não era um jogador com a cabeça tão boa como ele é hoje em dia, depois de casado, pai. Hoje vive um momento realmente maravilhoso na seleção. Saque potentíssimo do Maurício. O Brasil tem 10 a mais do que o Japão. O Bernardinho que se vire, né? Porque escolher 2 levantadores com Bruno, o William do Cruzeiro, que é outro espetacular levantador, e o Rafael não é fácil. E o que dirá da função de oposto, com o Leandro Vissotto, o Wallace e o Evandro, que pintou agora dessa forma. Saque para fora do Maurício, 23-14 para o Brasil. Brasil campeão da Copa dos Campeões em 97, 2005 e 2009. Ou seja, os 2 últimos títulos em verde e amarelo. O Japão tem como melhor resultado o 3º lugar justamente na última edição. Saque para o Japão do central Matsumoto. Vem num flutuante. Em cima do Lipe, passe alto.
Rafa recebendo essa bola e atacando no corredor. Kondo para Ishijima, solta o braço no bloqueio brasileiro. Gotsu, como ele é conhecido, ele é o único jogador da equipe titular do Japão com mais de 1,95 m. Ele já teve experiência, inclusive, no voleibol brasileiro. Deu um pouquinho de experiência no início da década passada, foi uma participação muito rápida. Ele é um jogador que a torcida adora por sua maneira de comemorar os pontos. E o Suzuki Ishijima, né? O Gotsu Ishijima. Aí o Lippe, ó. Ficou no bloqueio japonês. Encarou o Lippe, Koshikawa. Primeiro ponto do Japão nesse fundamento. 23-16. O Brasil tem lenha para queimar, né? Mas o bom é fechar logo para não se desgastar. Vê que a bola bate no jogador japonês. Vamos ver. E corre ali pela rede. Todos os detalhes para você na transmissão do Sport TV da Copa dos Campeões. Maurício. E aí essa bola maravilhosa pelo meio de novo. Ponto forte da seleção, seja com Lucão ou Sidão. E o Brasil tem 7 pontos. Muito tranquilo, Rafael, fazendo uma distribuição precisa, demonstrando um crescimento no seu entrosamento. Ele não tem a trajetória de jogo ao lado de centrais como Lucão e com Sidão. E é um trabalho árduo ganhar entrosamento nessa jogada de sintonia tão fina. Para fechar, sacando o Sidão. Já dificulta a recepção japonesa. Bota pro alto Kondo. Koshikawa salva o primeiro set point. Fique ligado no terceiro treino livre para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Amanhã, 11 da manhã, para você ao vivo no Sport TV. Lembrando que logo mais às 10 da manhã no Sport TV 2 tem o segundo treino. Para o Grande Prêmio do Brasil, você confere ao vivo. Aí o Rafa buscou no limite essa bola para o Lippe. O Lippe botou no chão e o Brasil fecha a conta no primeiro set. 25 para o Brasil, 17 para o Japão. 1-0 para a seleção brasileira. A gente vai para o rápido intervalo e na sequência estaremos de volta. Sport TV, o canal campeão. Para você que se liga no Sport TV, estamos de volta. Imagens ao vivo do ginásio Metropolitano em Tóquio. Você curtindo a Copa dos Campeões, voleibol masculino, a seleção brasileira enfrentando o Japão. Dono da casa, né? O Brasil no primeiro set, 25-17, com relativa tranquilidade, Marco Freitas. Tudo que se esperava da seleção, pela responsabilidade do confronto, já que a equipe japonesa não ofereceu resistência para ninguém e não deve oferecer resistência para a seleção brasileira, caso a equipe continue jogando com esse mesmo grau e nível de concentração. Isso fez a diferença no primeiro set. O Brasil cometeu apenas 6 erros no set, todos os erros de saque, ou seja, com a bola em jogo, o Brasil não errou, o que é um ótimo sinal. A se destacar também a preocupação, e você vem frisando isso, né, Marco, do técnico Bernardinho em dar ritmo de jogo àqueles jogadores que vêm compondo o grupo, e especificamente o Rafael levantador, o Evandro oposto. Eles têm entrado sucessivamente ao longo dos jogos, mas tudo isso visando o confronto da próxima madrugada para o Brasil, que é o enfrentamento diante da Rússia. Com certeza, não tenha dúvida que muito está sendo feito da preparação para a Copa dos Campeões e do que foi feito, já que a seleção brasileira se reuniu alguns dias antes, treinou mais até do que as outras seleções para essa competição. Esteve na Turquia treinando durante quase uma semana antes de chegar no Japão, fazer também 5 dias de treinamento para, enfim, começar na Copa dos Campeões. Acho que tudo tem muito a ver com esse confronto contra a Rússia, que a brasileira quer esse jogo o mais rápido possível para tentar minimizar um pouquinho a vantagem obtida pela equipe russa nos últimos confrontos. Evidentemente, não dá para comparar o peso dos Jogos Olímpicos com a Copa dos Campeões, mas de qualquer maneira, nas vésperas do Campeonato Mundial, seria muito interessante fechar com uma vitória contra a seleção da Rússia. Fazer, enfim, o time russo sentir um pouquinho também, né? O Brasil é que vem sofrendo nesses últimos 3 confrontos a decisão dos Jogos Olímpicos e as 2 partidas pela Liga Mundial. Derrota por 3-2 logo na abertura da fase final em Mar del Plata e na grande decisão, onde o Brasil não viu a cor da bola, né? A Rússia fez 3-0 ao natural. Começando o segundo set de Japão e Brasil para você. Mais uma vez se complica no flutuante o Maurício. Aí vai ter que passar de graça. Contra-ataque japonês com o Kondo. Bola pelo meio.
Maurício buscando o Bruninho. Outra bola rápida pelo meio. Ponto brasileiro. Eu não me preocupo muito com essa questão do Maurício, porque o Maurício é um jogador de muita personalidade. Ele às vezes até abusa em função da coragem, da confiança e da autoestima elevada que ele tem como jogador. Mas ele precisa ficar ligado, muito concentrado para tentar deslocar mais rápido e chegar de toque nesses saques flutuantes. Gotsu Ishijima, é ponto dele. Talvez aí a principal referência de ataque, né, dessa seleção japonesa. 5 pontos, é o maior pontuador da equipe japonesa. O maior pontuador do jogo até agora é o central brasileiro Sidão, que só de ataque ele tem 5 pontos e também tem um pontinho de saque. Yuta, número 18, Yuta Yoneyama é a novidade do Japão para esse segundo set, foi ele quem sacou. Mário Júnior, bola do Bruno com o Lipe lá de trás. Defesa do Kondo, hein? Contra-ataque para o Brasil, o Japão conseguiu salvar. Tá aí o Mário, caprichando, bola do Bruno, insiste com o Lipe, agora sim no chão. Uma das características do Bruno é essa, de dar confiança para o seu atacante, se ele não tem a primeira bola, por exemplo, Marco. E esse é o jogo ideal para isso. Acho que num jogo de xadrez, como será o jogo contra a equipe russa, o Bruno tem que repensar essas circunstâncias, porque não é muito fácil com um bloqueio com o time russo, antecipando o que fará o levantador brasileiro. Mão pesada agora do Koshikawa. Equilibrado o início do segundo set, 2 para o Japão, 2 para o Brasil. O Koshikawa continua em quadra. Quem deixou a quadra foi o ponteiro Fukusawa, para a entrada do Yoneyama nesse segundo set. Sacando a seleção japonesa com Matsumoto. Sacou completamente errado, né? Deu de graça para o Brasil o terceiro ponto. Matsumoto, que é um dos centrais, jogador de 1,93 m. O mais experiente entre os titulares, com 32 anos de idade. Joga no Sakai Blazers. Aí vem Sidão para o saque. Melhor saque do Brasil, terceiro no geral. Ele não alivia. Belo saque do Sidão. Kondo para o alto. Gotsu. Vem de novo o Sidão no contra-ataque. Bruninho para o Wallace. Bola de treino. Isso também demonstra entrosamento. E é nítido o crescimento do entrosamento entre o Bruno e o Wallace. E essa harmonia também é muito importante. O Wallace nem abriu para receber. Jogou ali por osmose praticamente. Entrou na partida o Wallace como o terceiro maior pontuador da Copa dos Campeões, né? Pontuou em ataque e em bloqueio. Fica devendo ainda no saque o Wallace. A bola vai voltar de cheque. E aí é pênalti para o Lucão. Sidão, melhor jogador em quadra até agora. Muito efetivo. Esse ponto do Lucão se deve ao ótimo saque do Sidão. E o Gary Sato voltou com o Takahashi, né? O líbero camisa 13. Teve problema ali para recepcionar o saque do Sidão. Parou o jogo já o Sato. Não perca o futebol campeão deste sábado. Vasco conta com o apoio da torcida diante do campeão Cruzeiro. Amanhã, 7 da noite, você confere ao vivo no Sport TV para todo o Brasil. Menos para o estado do Rio de Janeiro, que poderá acompanhar através do Premier Futebol Clube. Mais uma vez reforçando o convite, né, para você que é fã do voleibol, para você que torce para a seleção brasileira, para você que está com a Rússia engasgada. Prepare-se para a próxima madrugada, 5 da manhã, ao vivo no Sport TV, tem Brasil e Rússia. Repetindo mais uma vez, o Brasil somando 3 pontos hoje diante do Japão. Vai a 9, a Rússia tem 6 pontos. Jogo determinante, né? Para a decisão de título, para a definição de título. Mais uma vez o Sidão. Bola nas mãos do Kondo. E aí o bloqueio brasileiro funciona para segurar Gotsu Ishijima. Tá sempre tentando fugir pela paralela. No primeiro set foi o Maurício quem o bloqueou. E agora o Lipe quem marca o seu primeiro ponto de bloqueio. A única vitória do Japão em sets, como eu havia dito no set anterior, se deu no terceiro set contra os Estados Unidos. Uma vitória por 25-21. Estados Unidos 3-1. Sidão mudou um pouquinho de novo o saque, né? No que ele variou, perdeu. Japão campeão olímpico em 72, medalha de prata em 68, bronze em 64. Foi o auge realmente do voleibol masculino do Japão.
Taigotsu Ishijima. Bruno. Boa distribuição com o Lippe. O Lippe subiu, deu aquela segurada, né, Marco? Para atacar a bola com potência para baixo. A lá Giba, né? Giba que deixou a Superliga depois de iniciar a competição jogando por Taubaté. Que tomou a oportunidade para jogar na Arábia Saudita. Para lá ele foi, certamente com um bom contrato. Que tenha boa sorte, já que a gente precisa ter respeito sempre pelos nossos grandes ídolos. E o Giba é certamente um dos maiores da história do voleibol brasileiro. Então, toda a sorte do mundo para o eterno camisa 7 da seleção brasileira. Você vê o erro do Wallace, né? Calculou mal ali o lançamento da bola, se atrapalhou, o Brasil perdeu o saque. Mas tem boa vantagem, tem 3 pontos à frente. 7-4 para o Brasil. Aí no detalhe a concentração do Koshikawa. Buscou o Mário Júnior que mergulhou ali para botar a bola para o alto. Vem o Wallace no corredor. Linda recuperação do Mário Júnior num saque complicado. 8º ponto brasileiro. Estamos na primeira parada técnica deste segundo set. Na madrugada de sábado para domingo tem boxe internacional no Sport TV 2. Na luta principal, o filipino Manny Pacquiao enfrenta o americano Brandon Hills. Você assiste essa e outras lutas ao vivo a partir de meia-noite no Sport TV 2. A TV japonesa demora um pouquinho, né, para chegar ali nos dois técnicos, nos jogadores. Os japoneses conversam mais, né? Evidentemente, tem muito mais dificuldades enfrentando aí a potência que é a seleção brasileira. E o Gary Sato, que é o primeiro estrangeiro da história a dirigir a seleção japonesa de voleibol. Ele bebeu talvez a melhor fonte da história do voleibol americano nos anos 80, uma seleção que revolucionou o voleibol mundial, apresentando um sistema tático com 2 jogadores na recepção que jamais tinha sido utilizado. Kurt Kirali, hoje técnico da seleção feminina, jogador símbolo da principal geração do voleibol americano, geração que foi bicampeã olímpica, 84, 88, campeã mundial em 1986. A defesa alta, as referências do voleibol de praia muito utilizadas na questão tática do jogo hoje, principalmente no sistema defensivo. Isso tudo foi uma fusão do voleibol de quadra com a praia, que a equipe americana se utilizou nos anos 80 para revolucionar o voleibol mundial. Sacando o Lippe. Saca em cima do Takahashi. Com inteligência agora o Yoneyama, né? Yuta Yoneyama usou o bloqueio brasileiro para rodar em favor do Japão. E o treinador naquela época principal, Gary Sato, foi um dos assistentes durante aquele período. Era o Doug Bill, que hoje é o coordenador geral, é o principal homem da Federação Americana de Voleibol. Sato, assistente técnico entre 84 e 88, depois em 92 e recentemente de 2009 a 2012, né? Foram 3 passagens de Gary Sato como assistente técnico na seleção norte-americana de voleibol, seleção masculina. Saindo o Sidão para a entrada de Éder. Mesmo objetivo que a gente vem destacando, dar ritmo a jogadores que poderão ser importantes para os jogos que faltam, Rússia e Itália. O Brasil desperdiçando mais um saque agora com o Lucão. 9 para o Brasil, 6 Japão neste segundo set. E nessa de dar ritmo, quem vem jogando efetivamente como titular, função que ele alcançou nessa competição novamente, é o oposto Mihailov, hein? Certamente já se preparando para o confronto contra o Brasil, lembrando que o Pavlov era o oposto titular na Liga Mundial. Fez 19 pontos contra o Irã, para se ter uma ideia, né? Foi o principal nome da Rússia na vitória mais cedo dos russos, 3-0 sobre a seleção iraniana. Mihailov foi o melhor atacante dos Jogos Olímpicos. Ainda tem Pavlov, né? Que aos 31 anos chegou à seleção russa, foi o MVP, o melhor jogador da última edição da Liga Mundial. Tem o Muzerski, que queira ou não, é personagem que está na história do voleibol brasileiro pela final de Londres. E o provocador, né? Spiridonov, o Tintim. Esse gosta de jogar contra a seleção brasileira, esse cresce quando vê essa camisa amarela do outro lado. Todos os ingredientes estão aí.
um jogaço da Copa dos Campeões. É uma final antecipada. Yuta foi para o saque. Recepção ruim do Brasil. O Wallace, passe de manchete. Contra-ataque japonês do Kondo na bola para Yuta. Maurício passa para o alto. Bruno deu aquela olhada. Chamou Lipe. Defesa de Takahashi. Yuta, mais uma bola para Ishijima. Bloqueio brasileiro para dar fim a esse sofrimento. Ponto mais longo até aqui do jogo. E não é hora de se desgastar, né, Marco? Não é hora de sofrer, como eu disse, num ponto assim contra o Japão. Quanto mais concentrado, agressivo, intenso, mais fácil fica o jogo num confronto contra o adversário mais frágil. Bom, o saque do Maurício. Melhor ainda foi o Koshikawa, né? Tendo a dificuldade de um bloqueio duplo montado. É o atacante mais habilidoso da seleção japonesa. Tem muitos recursos técnicos, cai pela paralela, pela diagonal, tem boas largadas, é um jogador muito bom, mas tem aquela limitação que a gente já destacou. Tem 1,89 de altura, o que é pouco para esse nível internacional. Jogador de 29 anos, Maurício. Olha o Bruno, olha o Bruno. Condução, a arbitragem não marcou porque não quis. Aí o passe vem alto, o Ishijima fica no bloqueio. Mário Júnior vem para a cobertura. Bruno chamou Lipe na diagonal. Enquadrou o corpo, buscou a bola de baixo ali o Lipe. 12º ponto brasileiro. Bruno se virou para recuperar uma recepção ruim do Maurício. Foi condição, a arbitragem não marcou. Mas na sequência, olha o lance do Bruno desnorteando completamente o bloqueio do Japão. Essa imagem do alto é sintomática, né? Os dois jogadores que estavam no bloqueio, o Kondo e o Gotsu Ishijima, perdidos. Bom saque do Éder. Kondo distribui pelo meio. Brasil pode ter o contra-ataque. Maurício nesse passe de manchete com o Lipe se virando de lado. Linda a bola do Lipe. Tá fazendo o jogo da vida dele. Ele transparece pela seriedade, pela atitude. Muito legal a participação do Lipe. Ele não deixa o time desligar. O jogador com essa intensidade contagia os companheiros e faz a diferença. Bom levantamento também do ponteiro Maurício. 13-8, 5 pontos a vantagem brasileira. Aí o Éder carregando nesse saque. Kondo, bola largadinha, o Brasil conseguiu defender, mas insuficiente para ter o contra-ataque. Koshikawa mais uma vez. Eu falei agora há pouco, jogador com muitos recursos, inclusive nas largadas. Imagem para reproduzir o bate-papo. Deu aquele alento, né, para o torcedor japonês, hoje um pouco mais contido. Gotsu, pancada, a bola voltou de cheque. Estourou no Maurício, ponto japonês que vive o seu melhor momento nesse set. Uma situação normal, uma seleção qualquer, com a vantagem que o Brasil tem no placar, não haveria problema nenhum. Mas o Bernardinho, como ele é, deu uma dura na linha de recepção do Brasil, porque parte daí a qualidade no ataque da seleção brasileira. Hoje nem tanto, mas amanhã o ataque é fundamental para enfrentar a Rússia. E para que isso aconteça, a recepção precisa estar no lugar. Vai pegar pesado aí Gotsu Ishijima, de novo no Maurício. Bruno, a bola vem alta, é sempre complicado. Lipe marcado pelo bloqueio. Contra-ataque japonês. Koshikawa ataca para fora. Ainda bem que o Brasil tinha isso, né? Mas deu bloqueio. Achou um desvio ali que, sinceramente, eu não via. O Brasil se revolta, o Japão cresce um pouquinho no placar, mas muito mais pela desconcentração da equipe brasileira na recepção. O russo Andrei Zenovic. O primeiro árbitro deu o desvio no bloqueio para inconformidade do Bruno. O Bernardinho parou o jogo. Não perca o super sábado da Superliga Masculina. Eu dizia, não perca o super sábado da Superliga Masculina. Juiz de Fora e Maringá se enfrentam. Que você confere ao vivo amanhã, a partir de 9h30 da noite no Sport TV 2. E nesse clima de seleção brasileira, é sempre bom a gente ver o Ricardinho jogando, né? O time de Maringá que vem numa crescente, melhorou muito. É o primeiro ano do projeto, que é liderado pelo Ricardinho, tanto fora como dentro de quadra.
E é o grande levantador da história. Enquanto estiver em quadra, vale a pena acompanhar, porque é bom demais ver craque em ação. Mais um potentíssimo saque de Ishijima. Bruno, para acabar com essa sequência do Japão. Detalhe que o Gotsu pegou uma bola espetacular e o Japão no contra-ataque encosta. O Bernardinho pediu tempo para justamente colocar as coisas no lugar, né? O nível de concentração caiu, o time do Japão é um perfeito franco-atirador, não pode dar mole. Mesmo com todas as diferenças físicas e técnicas, se abaixar a guarda, se dá chance para um resultado negativo. Tem que retomar a agressividade e principalmente o nível de concentração. E a gente falou tanto do Koshikawa, né? O Ishijima veio para o jogo. Tá aí o Bruno. Bola pelo meio. Tô dizendo, eles estão em todas. E era mais uma vez em Ishijima, né? O Gotsu Ishijima, camisa 16. Aliás, o voleibol oriental, né? Independente se masculino ou feminino, Marco Freitas, se vale muito dessa questão de defesa, jogo de fundo de quadra, volume. E principalmente o Japão, né? A escola mais importante nesse sentido, no que diz respeito à defesa. A defesa tradicional, de fundo de quadra. 14 para o Brasil, 12 para o Japão. Primeiro set vencido pela seleção com relativa tranquilidade, 25-17. Brasil se preparando para o confronto de amanhã, 5 da manhã, ao vivo, você vai conferir diante da Rússia, aqui no Sport TV. Kondo, essa bola com o Yuta, errou ali a passada do Lucão. Faltou um pouquinho de comunicação, se o Bruno fosse mais contundente na sua posição de cobertura, era uma bola fácil para o contra-ataque. O Bruno estava inteiro na largada. O líder do campeonato português, o Porto, vai à Ilha da Madeira encarar o Nacional. Você acompanha o jogo ao vivo a partir de 6h15 da tarde no Sport TV 2. O Brasil precisa de teste, de ritmo, né? De intensidade, de alerta. Esse segundo set está servindo para tudo isso. Sacando o Japão com Koshikawa. Que saque foi esse? Que saque foi esse? Falando, é o craque do time, o jogador mais habilidoso, está fazendo a diferença nesse set. E solto, confiante pelo sucesso obtido nas duas últimas bolas que ele efetuou no ataque do Japão, soltou uma pedrada na linha do Chupita. Falamos em linha, você viu aquela imagem por trás da câmera colocada no capacete, né? Na cabeça ali do juiz de linha, um dos juízes de linha, que dá a dimensão exata do posicionamento dos jogadores em quadra. Tem que tirar o Koshikawa do saque. Nem precisou, ele errou. Brasil respira, 15. Esta é a Copa dos Campeões, torneio que de 4 em 4 anos reúne os campeões continentais mais o Japão, que é o país sede, além de uma sexta seleção que é a seleção convidada pela Federação Internacional de Voleibol para participar. Vem Chupita para o saque. Sacou para fora. E como wild card, né? O convite para esse ano, nós temos a Itália. Wild card, né? A Itália. Itália que perdeu 2 jogos em sequência e desafia o Brasil na última rodada. Olha o Bruninho. Bola de segurança com o Lucão. 16º ponto do Brasil, 16-15. Vamos então para a segunda parada técnica. Muito bom para o Bernardinho, dá uma pilha nos jogadores do Brasil. Agora sim, acho que cabe uma reorganização no saque, definir quem vai forçar e quem vai fazer o saque flutuante, porque agora não é um bom momento para o Brasil correr riscos desnecessários errando o saque. E tudo para o Japão que vier é lucro. É um show, né? Para eles é festa. Não tem cobrança alguma, é uma seleção que vem obtendo fracassos nas últimas competições internacionais. E mesmo assim o público adora, lota os ginásios do Campeonato Nacional. Os jogadores mais importantes como Koshikawa e como Gotsu são ídolos nacionais. O Japão é apaixonado pelo vôlei, independentemente da qualidade da sua seleção masculina. Que ficou ausente dos Jogos de Londres e na Olimpíada de Pequim, na primeira fase, perdeu todos os seus jogos. E sempre tem um craque brasileiro jogando por lá, né? Esse ano é o Dante, que joga por lá. Em outros momentos tivemos André Nascimento, tivemos também o Theo recentemente jogando lá. Thiago Alves foi eleito o melhor jogador do Japão quando lá esteve, há 2 anos atrás. Capitão Nauber, hoje nosso companheiro, comentarista aqui do Sport TV, brilhou no Japão, numa época que ele estava voando, foi para lá, fez um excelente contrato, foi também um dos grandes jogadores
do campeonato japonês. Tem outros dois caras aí, Marco, que a gente não pode esquecer, né? O Gilson, anos 90, e o Anderson, que recentemente também vestiu a camisa da seleção. Deve ter machucado muito japonês por lá. Aquele bloqueio baixinho. Gilson, mão de pilão, e Anderson devem ter feito a festa, Jader. Duas feras também. Talento brasileiro desfilando. Toda a sua capacidade no voleibol japonês. E tá aí, engrossando esse segundo set. Gilson, que está em Saquarema jogando um torneio de Master. Esse ano completa 10 anos desse torneio que a Confederação incentiva. Uma reunião muito bacana de jogadores de todas as idades na categoria Master. É uma atmosfera muito bacana em Saquarema com essa reunião de ex-jogadores de voleibol. Gilson já tá nessa, é? De Master? E ainda brincou, assim, que venham todos. Não fica com vergonha não de pagar mico, que é muito legal. Deu uma declaração ao site da Confederação Brasileira de Vôlei, convocando os ex-atletas para que eles participem desse campeonato, que é realmente muito legal. Uma confraternização do voleibol em Saquarema. Saque flutuante do Bruninho. Passe chegando na mão do Kondo, bola para saída de rede. Yuta fica no bloqueio. Pro Alto Koshikawa, de novo no Yuta. É o Brasil para não desperdiçar. Vem o Wallace. Pegou nele. Ishijima, mais uma vez. Primeira vez que o Wallace é bloqueado. Esse aí é um jogador com estatura para os padrões internacionais. Então 1,97 m, ou seja, ele inteiro não é um bom caminho para o ataque do Wallace. Jogador de 29 anos, Gotsu Ishijima. Bloqueia e sai vibrando, né? Botou uma pilha nessa seleção japonesa no segundo set. Yuta. Outro saque no Mário Júnior, bola girando ali para Bruno. Agora o Wallace não desperdiçou, não deu na saída. Vem para a entrada de rede então para rodar. Uma boa concentrada agora na relação saque, bloqueio e defesa. Seria muito interessante para a seleção brasileira nessa reta final do segundo set para não correr nenhum risco. Primeiro set o Brasil venceu, né? 25-17, sem passar susto, sem correr riscos. Diferente deste segundo, mais exigida a seleção. Bola boa, bola rápida de meio, bola pouco utilizada pelo levantador Kondo. Ataque de Matsumoto. O PSG dos brasileiros Thiago Silva, Lucas e Marquinhos enfrentam o Reims para continuar na liderança do campeonato francês. Amanhã, 2 da tarde, ao vivo para você no Sport TV 2. Aí está Matsumoto. Sacando para o Japão, que empata em 18-18. Saque no Maurício. Boa bola no Bruno. Tá aí o Wallace. Isso que o Maurício tem uma característica que me deixa tranquilo em relação a essa questão da vulnerabilidade da sua recepção no saque flutuante. Ele tem personalidade. Nessa hora mais importante, ele costuma não errar, mesmo realmente não estando tão seguro como todo mundo gostaria na recepção do saque flutuante especificamente. Atento ali, Gary Sato. Éder foi para o saque, bola do Kondo. Lá na entrada de rede, agora é a vez do bloqueio brasileiro funcionar. Tirou o prejuízo, né? O ponto de bloqueio do Wallace no simples. Parando o jogador mais importante do Japão nessa parcial. Abre a diferença para 2 pontos, respira um pouquinho, dá um pouco mais de tranquilidade e faz com que Gary Sato peça tempo. Aí o momento em que o Maurício sacou, né, a bola do Kondo, encontrou ali o Matsumoto com o bloqueio brasileiro quebrado. Alguns dos lances desse segundo set, Marco Freitas. Aquele lance daquela chutada no meio que você comentou, poucas vezes o Japão atacou por ali. De fato, foi apenas o segundo ponto japonês em bolas de primeiro tempo. Por isso aquela desatenção do Brasil. Estava antecipando o que mais acontecia na equipe japonesa até então. De qualquer maneira, por mais informações que você tenha e a incidência de jogadas evidencia um posicionamento, não dá para você antecipar, ficar parado antes numa posição, porque aí vai gerar uma mudança tática no levantador adversário em função desse bloqueio já parado na posição pré-determinada pela comissão técnica. Isso não é legal. Saque do Brasil outra vez do Éder. Yuta com Kondo, bola para saída de rede. Otsu Ishijima, mais um ponto dele. Próxima rodada da Copa dos Campeões reúne Estados Unidos e Irã, que vão abrir a 4ª rodada. Depois tem Rússia e Brasil, Itália e Japão. Todos os jogos com transmissão do Sport TV na próxima madrugada. Madrugada
de sexta para sábado. Confirmando apenas o horário para você se programar, né? Brasil e Rússia, 5 da manhã, ao vivo no Sport TV. E vamos mais uma vez para a inversão, com o Rafael, o Rafa, o levantador, e o oposto, o Evandro, em quadra, saindo Bruno e o Wallace. E a gente tem falado tanto de Brasil e Rússia, mas não dá para esquecer da Itália e dos Estados Unidos, né? As duas seleções somam 5 pontos, a Itália com o detalhe de ter vencido apenas um jogo. Mas se os americanos, por exemplo, vencerem o Irã, bota fogo também em Brasil e Rússia. É um campeonato muito equilibrado. A Itália que só tem uma vitória justamente contra a seleção da Rússia, né? O que mais impressiona em termos de equilíbrio nesse campeonato. Agora, hoje em dia, uma derrota para o Irã, não sei nem se a palavra zebra é a mais adequada, porque a seleção iraniana foi a que mais evoluiu certamente nos últimos anos. Bateu a Itália, perdeu para a Rússia e engrossou para o Brasil, né? Especificamente nos 2 últimos sets. Não, no quarto set a seleção iraniana perdeu 3 contra-ataques depois do 20º ponto. O jogo poderia ter facilmente ido para o 5º set. É uma seleção que cresceu demais com a chegada do Júlio Velasco, principalmente, porque o trabalho de base é excelente por lá. Faltava grife, faltava uma força maior, uma referência internacional na equipe. O Júlio Velasco chegou para isso, campeão mundial com a Itália nos anos 90. Bola do Yuta, buscando o bloqueio brasileiro do Lucão e do Evandro. 21 para o Japão, 22 para o Brasil. Vai pintar Shimizu. Também o Imamura. Inversão agora, né, de Gary Sato. É isso aí. Agora é a equipe japonesa quem faz a inversão do 5 e 1. Deve pintar um saque um pouco mais tático para a recepção do Brasil. E deve ser dirigido para cima do Maurício. Vamos aguardar. Shimizu, que era até então o maior pontuador japonês na Copa dos Campeões, com 21 pontos. Largadinha do Maurício, com tranquilidade. Não foi legal a recepção, ele consertou na largada e a equipe japonesa se enrolou na cobertura. Uma bola facílima para o contra-ataque asiático. 23 a 21. O Brasil a 2 pontos de fazer 2 a 0 no jogo. Todas as atenções se voltam ali para Shimizu. Ponteiro passador, camisa número 7. Caprichando aí, Lucão. Ele saque rasante, boa bola. Imamura para trabalhar com Shimizu, mão esquerda nela. Contra-ataque do Brasil, vem Rafa. Errou o tempo ali com o Éder. Agora a resposta do Japão, bate na cabeça do Éder, voltou de graça. Jogada legal, a equipe do Brasil pede uma invasão por cima, que não aconteceu. O lance foi legal. Ponto de Matsumoto. Está de volta a fera, né? Gotsui Shijima. Um dos responsáveis por levar o torcedor para o ginásio. Olha o saque em cima do Mário Júnior. Bola veio alta, pelo meio, para fora, errou o Brasil. Errou o Éder, tirou muito a bola e foi realmente fora. A equipe japonesa está sem levantador nesse momento. Shimizu, que é o oposto reserva, mas ele é ponteiro, entrou como oposto. Permanece no saque, o Bernardinho pede tempo. E podemos esperar uma bronquinha, né, agora. Um pouco mais carregado. Eu guardaria essa bronca. Vamos aguardar o que faz o técnico Bernardinho. É como eu esperava, né? Agora é hora dele parar e pedir tranquilidade, né? Na virada para o próximo set, aí certamente, uma hora como essa, você não pode comprometer a estabilidade emocional dos jogadores com uma bronca, ainda mais na hora que o Brasil recebe o saque. Nós já sabemos que a recepção é o fundamento que mais assimila essa questão emocional. Então não é a hora de jogar pressão para a recepção do Brasil, pelo contrário, hora de passar tranquilidade e organizar um ataque e um bloqueio para tentar fechar na sequência esse segundo set. E a gente imagina sempre como torcedor, né? Essa é a hora do Bernardinho cobrar, de bater. Mas não, você tem que ter toda uma técnica, uma tática para poder trabalhar o seu grupo de jogadores. Não é fácil. Shimizu, tá na hora do Brasil virar. Bola para o Evandro.
Olha o contra-ataque do Japão. O Japão pode ter a bola do set. Passe veio do líbero. O Takahashi não caiu. Lipe num passe torto ali para o Evandro. Bloqueio encaixa. O Brasil se vira. Mais uma vez Evandro. Que sufoco, mano. Bota na conta do Éder. Esse 24º ponto do Brasil. A TV japonesa não deve recuperar a imagem, mas foi ele quem fez a cobertura de ataque do Brasil para salvar a bola que daria o momento decisivo do set para a equipe japonesa. Estão de volta Bruno e Wallace. Está na hora de fazer 2-0 para terminar com essa tensão. O Japão cresceu e cresceu fundamentalmente nesse segundo set. Tá aí o saque tático do Bruno. Kondo, bola para entrada de rede. Mário Júnior no contra-ataque, Bruninho, bola para o Maurício. Vem de novo o Bruno, em suspensão para o Wallace. Acaba com a tortura e fecha a conta. O Wallace na pequena diagonal, 25 para o Brasil, 23 para o Japão. 2-0 para a seleção brasileira. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência estaremos de volta. O Brasil a 1 set de mais uma vitória na Copa dos Campeões. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta para você que se liga no Sport TV, ginásio metropolitano de Tóquio, no Japão. Momento de maior intervalo, né? Sempre a parada para o segundo, para o terceiro set, especificamente quando a seleção japonesa joga. É o espaço que a televisão local usa para sua publicidade. Por isso, os jogadores se dirigem para os vestiários. Há uma preparação diferenciada para a retomada do jogo. E a gente aproveita essa parada, então, para lembrar que neste sábado é dia de NBB no canal campeão. Pinheiros e Flamengo se enfrentam. E o armador Leandrinho vai fazer a sua estreia pela equipe paulista e tem um recado para você. Fala, galera. Aqui é o Leandrinho. Acompanhe todos os jogos aqui da NBB. Aqui no canal campeão. Um abraço. Da NBA para o NBB, né? Mais uma das feras que vai disputar a temporada 2013-2014 do NBB, que já começou. Tem Pinheiros e Flamengo. Jogaço para você neste sábado, 4 da tarde. A estreia do Leandrinho. E aqui com o Marco Freitas a gente vai falar dos outros jogos desta terceira rodada, Marco. Iniciando aí pela vitória apertada da seleção norte-americana diante da Itália por 3-2 no jogo mais longo até aqui da Copa dos Campeões, 2 horas e 20 minutos. São duas seleções com muita camisa, com muita tradição e que passam pelo mesmo momento, né? Um momento em que as seleções são representadas por jogadores mais jovens, é um momento de transição de geração. Existem alguns jogadores mais antigos na seleção dos Estados Unidos que aos poucos vai aparecendo com novas caras, né? Levantador jovem muito interessante, tem 20 anos de idade, que é muito bom. O levantador dos Estados Unidos, talentosíssimo, que vem Christopherson, que é um levantador de 1,98 m, grandalhão, assim como era Lloyd Ball. É equipe americana que sofre e muito desde que o Ball parou de jogar pela seleção. Não tem um grande levantador com talento suficiente para fazer com que a seleção dos Estados Unidos volte a reinar no cenário internacional. A seleção italiana com o Zaitsev voando como está. Enfim, ainda são irregulares em função da juventude, da pouca experiência de alguns dos jogadores. Mas são duas seleções muito importantes para esse novo ciclo olímpico. E no outro jogo, depois do susto da primeira rodada, né, a derrota para a Itália por 3-1, a Rússia não quis nem saber. Já engatou 2 vitórias, atropelou o Irã por 3-0. A Rússia crescendo quando mais se imagina que ela realmente possa aparecer, hein, Marco? A curto prazo, a mudança mais significativa, sem dúvida, foi o retorno do Mihailov à função de oposto, né? O Pavlov fez um ano maravilhoso, lembrando aquele carequinha de 31 anos que estreou na seleção da Rússia nessa temporada, estreou sendo campeão da Liga Mundial como um dos grandes jogadores do evento. Mas o Mihailov é referência, um dos jogadores mais importantes da história do voleibol da Rússia, né? Foi um dos grandes jogadores da campanha do título olímpico da equipe, que na época era treinado pelo Alekno e não é mais. O time russo que tem Mihailov, o seu
principal atacante, ele estando em forma como parece estar agora, e o Muzersky como um fenômeno, nem considero na relação dos jogadores normais, um jogador com 2,18, com coordenação motora, com atitude de muita confiança, principalmente nas horas mais importantes dos jogos, não é um jogador normal, definitivamente. Já está de volta a seleção brasileira, já está de volta também a equipe do Irã. Vamos mostrar então alguns lances do set anterior. 25-23, o set em que o Brasil deu uma desligada, uma desconcentrada, Marco. Caiu um pouquinho na recepção, foi levando o jogo com uma tranquilidade que eu diria exagerada na metade do segundo set, achando que a qualquer hora resolveria e não fosse ali a atenção do Éder na cobertura de ataque, que no momento em que o Evandro foi bloqueado, o Brasil poderia ter colocado em risco a segunda parcial. De qualquer maneira, deu uma pressão, deu uma ligada. É bom que o terceiro set a seleção volte com a mesma atitude e comportamento apresentados no primeiro set. Esta é a Copa dos Campeões, análise de Marco Freitas. Você vai curtindo Brasil e Japão nesta terceira rodada. A seleção brasileira em busca da terceira vitória no campeonato. A gente está acompanhando alguns momentos do jogo. Mais um recadinho para você que se liga na programação do Sport TV. Logo mais às 5h30 da tarde, o programa Missão 2014 faz um resumo das eliminatórias para a Copa do Mundo e as seleções que estão classificadas para o Mundial. Olá, o Missão 2014 dessa sexta-feira vai mostrar o fim das eliminatórias e a definição das 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Brasil. Vamos ver também como estão as obras nos 6 estádios que ainda não estão prontos para o evento. Na estreia do quadro Eu Vi, levamos uma torcedora que sofreu na final da Copa de 50 para conhecer o novo Maracanã e relembrar momentos marcantes vividos há 63 anos. Aí no gol do Gija, eu sou a choradeira. Hoje a senhora ri, mas chorou muito no dia? Chorei muito. Muito mesmo. Acho que não teve uma pessoa nesse Maracanã que não chorasse. O Missão 2014 vai ao ar nessa sexta-feira, às 5h30 da tarde, no Sport TV. Até lá! Grande Bruno Cortes, então, né? Trazendo todos os detalhes. Missão 2014. Sport TV cobrindo todos os detalhes que levam para a Copa do Mundo. E se prepare, né? Para a ampla cobertura da Copa do Mundo. Uma cobertura especialíssima do Sport TV no Mundial do ano que vem no Brasil. Agora tudo pronto, tudo certo para a retomada do jogo. O Brasil tem 2-0 contra a seleção japonesa. 25-17, 25-23. Jogo para encaminhar a liderança da Copa dos Campeões. E esperar, né? Pelo confronto mais aguardado desse campeonato. Já na próxima madrugada, Brasil e Rússia. Aí sim é para protelar o sono, é para dormir antes, para acordar na hora. Para ficar pilhado, adrenalina lá em cima. É a hora de desafogar. É a hora, por que não, de uma revanche, né? Depois de 3 derrotas em sequência para os russos. Quem sabe não chegou o momento do Brasil. E seria bom demais vencer, somar 3 pontos e aí encaminhar a conquista de um 4º título da Copa dos Campeões. Antes, vamos para o terceiro set contra o Japão, que se atrapalha. Ele marcou 4 toques. E o central que errou a jogada, tocou na bola. E depois o último toque de manchete. Você sabe, Marco, enquanto você analisava ali o time russo, né? Eu estava lembrando que depois da Olimpíada só se falava no Muzersky, o gigante. Detalhe que na Liga Mundial surgiu o Spiridonov, Pavlov, tem a volta do Mihailov, ou seja, é muita gente para o Brasil se preocupar, né? Não é só mais um cara. Eu acho que o único país que é superior ao Brasil na sua capacidade de produzir jogadores de alto nível é o voleibol da Rússia. Lá, com todo respeito, eles não têm o mesmo nível técnico que tem os profissionais do Brasil, principalmente os treinadores. É outro ritmo de treinamento, uma história completamente diferente, mas o potencial físico e o talento do russo para jogar voleibol, isso é
absolutamente incontestável. Olha o Gotsu bloqueando o Lipe. Que é uma das bolas fortes do Brasil, né? Essa meio fundo. Ponto de Gotsu e Shijima, Japão na frente, 2-1. Sacando Yuta Yoneyama. Ele entrou no segundo set e ficou. Mário Júnior, passe na mão do Bruninho. Bola para saída de rede com o Maurício. Usando o bloqueio japonês. Ponto de empate do Brasil. Ponto discutido, ponto reclamado, né? Pelos japoneses. No detalhe, Koshikawa e a linha de recepção da seleção japonesa. Aguardando o saque do Maurício. Vem para um flutuante. Kondo. Bola pelo meio, bloqueio, amortece. Chance do contra-ataque. Outra vez nessa meio fundo com o Maurício, ele tirou demais. Volta a errar o Brasil nessa bola. Os dois últimos pontos do Japão em erros do Brasil, né? Primeiro com o bloqueio que parou o Lipe e agora com o Maurício atacando para fora essa bola de meio fundo. O saque Matsumoto. Também num saque flutuante. Fica na rede. Seria muito de ver a seleção brasileira um pouco mais concentrada no bloqueio especificamente, fundamento que a equipe pouco pontuou em relação ao que fez em outras partidas. O Brasil soma apenas 4 pontos de bloqueio contra 3 do Japão, que convenhamos é muito pouco. Vem para o saque Éder. Dá para se esperar também um saque pesado. É o que acontece. Bola de graça. Lipe. Abriu-se a porteira, tem que botar para o chão, né? Não pode perder. Bola de cheque, ponto de Lipe. O 4º ponto do Brasil. Na sequência, logo depois do voleibol, Redação Sport TV. E amanhã, 5 da manhã, tem Brasil e Rússia para você aqui no canal Campeão. Aí o Éder continua forçando. Bom, o saque no Koshikawa. É ele quem vai receber na entrada de rede. Chegou inteiro na bola o Maurício. Bruno de costas para o Wallace. É sempre um contra-ataque difícil. Outra vez o Koshikawa. Se vira o Wallace para botar para o alto. Recebe uma bola de manchete aí no balão do Wallace. O Brasil perdeu. Contra a Rússia, essa bola é boa no contra-ataque. Os jogadores têm alcance no bloqueio para que o Wallace tente usar a ponta dos dedos do bloqueio. Mas contra o Japão, não dá. O Wallace é muito mais alto que o japonês. Esse recurso não vale a pena. Logo mais no Sport TV 2, 10 da manhã, o segundo treino livre para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Você acompanhando todos os detalhes do final de semana de encerramento da temporada. E passou, hein? O Brasil arrancou o fone do ouvido, quase jogou na comissão técnica em função desse erro do Maurício e do Chupita. Uma indefinição da prioridade. A bola do Maurício. Na dúvida, o ponteiro que está no fundo tem a prioridade para liberar o outro para o ataque. Sacando o Gotsu. Agora sim, Maurício caprichando nessa bola. Vem Lipe com potência. E é uma bola que, convenhamos, diante dos russos, né? É o primeiro jogo do Maurício com o Chupita, né? Isso gera certamente uma intranquilidade pela falta de entrosamento. Então dá para relevar aquele erro. 5-5. 25-17, 25-23, as duas primeiras parciais. Vitórias do Brasil. Que erra no saque agora com o Wallace. É o 10º erro de saque da equipe brasileira na partida de hoje. Ou seja, dos 14 erros do Brasil, 10 deles erros de saque. A equipe japonesa tem um total de 12 erros. No total, somando todos os fundamentos. Sacando Koshikawa. É também uma das estrelas, né, do voleibol local. Para nossa sorte, ele também perde. Tecnicamente, esse é sem dúvida o jogador mais bem preparado na seleção japonesa. Ele jogando contra bloqueadores da sua altura, certamente deve ser um cracaço de bola. Concentração do Lipe. Aí o Chupita para soltar o braço e o Brasil não se acerta no saque. Esse viagem intermediária eu desaprovo completamente. Ou entra para rachar, ou faz o jogo andar, busca um ritmo de jogo. O Brasil contra o Japão pode trabalhar com a relação bloqueio e defesa. Não precisa buscar tanta intensidade no saque. Não há necessidade para isso. O Mário Júnior, ó, se complicando na recepção. Passe meio de toque, o Maurício deu uma bola chapada. Ponto de Maurício, 7º ponto do Brasil.
Não perca o futebol campeão deste sábado, Campeonato Brasileiro. Vasco conta com o apoio da torcida contra o campeão Cruzeiro. Amanhã, 7 da noite, ao vivo no Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, que acompanha pelo Premier Futebol Clube. Aí o Lucão. Passe chegando na mão do Kondo. Distribuição para a entrada de rede com o Yuta. Aí o contra-ataque japonês. De novo com o Kondo. Ele buscou a saída agora no corredor. Defesa sensacional do Lippe. Vem o Wallace. Aí, com a intensidade que se espera de um time brasileiro. Uma defesa sensacional do Lippe. E no contra-ataque o ponto de Wallace. Para deixar o Brasil na boa nessa primeira parada técnica. Um time agressivo, um time ligado o tempo todo, Marcos. É muito importante. A equipe japonesa certamente melhorou em função da confiança adquirida com um bom desempenho no set anterior. Se a gente for imaginar a preocupação do Brasil em não perder jogadores, lesão, desgaste, quanto mais cedo você definir o jogo, mais tempo você vai ter para pensar, para respirar, né, mano? Não, fisicamente, em todos os sentidos, porque fica aquela história. Isso acontece em várias modalidades. Você enfrenta o adversário com pior qualidade técnica, digamos assim, você acaba naturalmente, até inconscientemente, dando uma economizada, que não é inteligente. Quanto mais intensa é a participação de um time melhor, certamente tornará mais fácil o confronto e, consequentemente, o desgaste é menor. Isso é óbvio, mas na teoria, na prática, o jogador acaba se envolvendo com o clima do jogo. Existe, obviamente, um pensamento também na partida do Brasil contra a seleção da Rússia. São seres humanos, a gente cobra, evidentemente, porque torce por uma apresentação perfeita do Brasil, mas não é fácil controlar o seu pensamento que, em grande parte, já está envolvido com o confronto contra a Rússia. Aí o bom saque do Lucão. O levantamento veio pesado. Tá aí o Kondo no contra-ataque. Bola de trás com o Koshikawa. Mergulha o Wallace. Outra vez o Japão na bola do Kondo pelo meio. Acelerou. Mudou a tática ali. O Kondo, ponto de Matsumoto. Ponto de empate japonês. O ginásio todo aplaude. O Brasil que está com o Éder entre os seus titulares no lugar do Sidão para esse terceiro set. E o ataque do Matsumoto foi em cima do Maurício. Tudo igual, 8-8. Saque nele, Maurício, Bruno. Teve que se virar para deixar na mão do Wallace. Toque na rede de bloqueio japonês. É o 9º ponto do Brasil. Madrugada de sábado para domingo tem boxe internacional no Sport TV 2. Na luta principal, o filipino Manny Pacquiao enfrenta o americano Brandon Hills. Você assiste essa e outras lutas ao vivo a partir de meia-noite no Sport TV 2. Tático do Bruninho. Bola nas mãos do Kondo. Aí o Gotsu Ishijima. Ele sentiu que é um bloqueio, né? 5º ponto de bloqueio da seleção brasileira. O primeiro do central Éder. Ele com o Wallace compondo. Travando o Gotsu. E o Brasil abrindo 2 pontos. Bola não passou, hein? Também tive essa impressão. Bola bateu na rede, o juizão mandou seguir e o ponto ainda não está validado. Nossa. Errou dos dois lados. É verdade. A bola tocou no chão, no peixinho do Mário Júnior. E na sequência o Brasil volta a bloquear. 2 erros consecutivos na mesma disputa. Senhor Zenovic. Meu Deus, ela bate muito antes, né? Falei, tinha certeza, tinha convicção. O giro da bola, a bola é colorida para identificar esse tipo de circunstância. Na dúvida, recorra ao giro da bola. É como no toque do bloqueio. Muitas vezes o giro da bola facilita a identificação para o árbitro. Senhor Zenovic, você recomenda uma revisada nas suas lentes, né? 2 erros grosseiros. Felizmente parou num bloqueio brasileiro ali para deixar o time numa boa vantagem. Gary Sato vai ter trabalho, hein?
Você falava sobre o título olímpico do Japão em 1972, em Munique, na Alemanha. Esse foi o único título em relação aos Jogos Olímpicos ou aos Campeonatos Mundiais da história do voleibol asiático. Só esse título a Ásia tem no voleibol masculino em Olimpíadas e Campeonato Mundial. Olha o Gotsu, perdendo a chance do ataque. Mário Júnior pro alto com o Wallace. Você vê que de novo ele quis usar o recurso de atacar no bloqueio japonês. É instintivo, né? É uma busca, é uma técnica que ele tem para esse tipo de circunstância. Só que o bloqueio do Japão não oferece essa possibilidade pelo pouco alcance. Marcou. Fukao, Kimura, Minami, Morita, Nakamura, Nekoda, Nishimoto, Noguchi, Oko, Sato, Shimaoka e Yokota. O time do Japão, campeão olímpico de 1972. E também foi uma seleção que na sua década revolucionou o voleibol mundial, imprimindo um ritmo, uma velocidade até então desconhecidos do voleibol de alto nível naquela oportunidade. Não era um voleibol profissional ainda, mas ele já era um voleibol de altíssimo nível. E o Japão, como eu disse, entrou para a história por ser a única seleção asiática a conquistar o ouro olímpico no voleibol masculino. O Japão que deu uma reagida mais uma vez, né? Olha o que fez o Éder. Pode tapar o buraco. 12º ponto do Brasil nessa pancada do Éder. Não perca o Super Sábado da Superliga Masculino. Juiz de Fora recebe o Maringá de Ricardinho amanhã ao vivo, 9h30 da noite no Sport TV 2. Aí o Maurício. Saque no fundo de quadra. Passe alto ali para o levantador Kondo e o ataque japonês vem para fora. O voleibol brasileiro sofreu duas influências muito importantes para o seu desenvolvimento. Nos anos 70, iníciozinho dos 80, mas mais dos anos 70 foi o Japão como referência no passe, na defesa, na técnica de todos os fundamentos. E depois, nos anos 80, a influência importantíssima foi do bloqueio. E nesse fundamento, a extinta União Soviética, hoje representado pela Rússia, foi a principal escola, a principal fonte para o Brasil beber e se desenvolver na sequência. O Japão que ganha 1 centímetro com a entrada do Yokota, né? 1,94 diante de 1,93 do Matsumoto, que foi quem saiu. Insuficientes para parar o Lippe nessa bola da entrada de rede. Que diagonal do Lippe. Aproveitando muito a sua oportunidade, certamente passando confiança para o Bernardinho, se torna uma peça a ser considerada para o confronto de amanhã contra a Rússia. Lippe é o maior pontuador do Brasil com 12 pontos. Mais uma vez para o jogo, Gary Sato. Este californiano de 58 anos assumiu o time em fevereiro, conduziu o Japão ao 4º lugar no Campeonato Asiático e ficou em último na Liga Mundial de 2013, vencendo apenas 3 partidas. É um trabalho de reconstrução do Japão com o Gary Sato. É mais importante é tentar reconquistar a hegemonia continental. Já seria um grande feito que o Japão já perdeu tem um tempo. Equipes como o Irã, como a Coreia, a própria Austrália, que apesar de ser da Oceania, disputa o campeonato continental na Ásia, já conquistou recentemente a competição continental e o Japão está devendo há muito tempo. Está no detalhe o Yokota. Kazuyoshi Yokota. 27 anos, 1,84 m, mais um jogador do Sakai Blazers. Saque do Brasil com o Maurício, no flutuante. Kondo, bola para saída, outra vez o bloqueio. Lippe com o Éder. É uma seriedade impressionante, dá gosto de ver o Lippe jogar nesse sentido, né? No aspecto emocional. Estou nem levando em consideração a ótima partida que ele está fazendo na parte técnica, mas a maneira que ele está encarando essa oportunidade deve estar passando muita segurança ao Bernardinho para o confronto contra a Rússia. Ele não deve começar entre os titulares, caso não tenha nenhum problema físico a seleção brasileira. Mas é uma opção muito interessante. Leonardo que hoje está segurando o Lucarelli, né? Peça-chave, peça fundamental, certamente, para encarar os russos. Reforçando o convite. Nunca é demais lembrar, para você que curte o voleibol, para você que torce para a seleção brasileira. Próxima madrugada, 5 da manhã, tem Brasil e Rússia. Penúltima rodada dessa Copa dos Campeões. E como vai ser interessante, né? Ver o Brasil chegar 3 pontos à frente dos russos. E para isso, é preciso confirmar esses 3-0 agora contra o Japão. Aí teríamos Brasil 9 pontos, Rússia 6. E o confronto direto para estabelecer aí
a definição do campeonato. Bruninho foi buscar no limite. Lipe parou no bloqueio. Agora foi muita forma, entrou para baixo contra o bloqueador mais alto do Japão. O Götze, como ele é conhecido, o Ishijima, que é o seu nome, é o grande jogador na rede da equipe japonesa. Terceiro ponto de bloqueio dos 4 do Japão até agora. E é um cara que bota o time pra cima, né? Leva o ginásio junto. Ele vibra, ele puxa o torcedor. Isso, ele é tão adorado pela torcida. Saca do time japonês. Olha o flutuante no Maurício, que é a bola que preocupa. Mais uma vez o ataque de meio. Se vale Bruno com os seus centrais. Éder. Aproveitar rapidamente aqui para citar um dos grandes fenômenos do esporte nacional, que quebrou um recorde que parecia impossível de ser quebrado no último final de semana. O Emanuel, um nome que se confunde com a história do voleibol de praia, esporte que ele pratica há 23 anos, chegou à vitória de número 149 torneios conquistados por esse fenômeno das areias, que é o Emanuel. Quebrou o recorde que era do Kurt Kirali, hoje técnico da seleção feminina dos Estados Unidos e considerado o maior jogador de voleibol da história, seja na praia ou seja na quadra. E o Emanuel quebrou seu recorde. Fica aí essa citação a esse que é um dos grandes esportistas do nosso país. A lenda, né? Emanuel, 40 anos e que não dá pinta de que vai parar tão cedo. Até porque está numa forma espetacular. É realmente uma fonte de inspiração do seu comportamento como atleta, uma história maravilhosa nas areias, de seriedade, dedicação. É um fenômeno do esporte brasileiro. Você acompanhando a Copa dos Campeões, estamos no terceiro set, o Brasil vencendo o Japão por 2-0, 25-17, 25-23, 16-12 para o Brasil neste terceiro set. Lembrando que daqui a pouquinho, logo depois das emoções de Brasil e Japão, tem o Redação Sport TV. Estão de volta as duas seleções. O Brasil tem o saque do Éder lá no fundo. Saque para fora. Que pena. Está muito chateado, porque a intenção dele é justamente dar consistência ao jogo com o saque flutuante. Ele tem uma viagem muito bom. Vai para o saque Götze Ishijima. E lá vem pedrada, Jader. Pode preparar que vem pancada no saque. Toda a atenção da recepção brasileira. Tá aí o Götze. Dessa vez deu uma aliviada, né? Maurício mergulhou na bola. Bruno acelerando com o Lucão. Ótimo trabalho do Maurício, porque certamente a expectativa era para a pancada. Ele tirou o peso e o Maurício, muito atento, muito concentrado, mergulhou e fez uma recepção perfeita. Eu estou otimista em relação à participação do Maurício contra a Rússia amanhã. Vai ser talvez o jogo mais importante da carreira dele, principalmente enfrentando esse que é o adversário que a gente não consegue engolir, que é a seleção da Rússia. O mais temido adversário, né? Para o voleibol masculino do Brasil na atualidade. Grande Wallace. Não perdendo a chance do contra-ataque. O Brasil abre e vai embora. 18-13. Personagens como Muzerski, como Mihailov, Pavlov. O Tintin. Spiridonov. Que é bom que se diga. Ele não é só engraçadinho e provocador, não. Ele joga muita bola, um ponteiro passador de qualidade. Uma bolaça, eu diria, né? Spiridonov. Por isso é bom, né? Uma vitória de 3-0. Aí o Brasil vai dormir tranquilo, vai treinar, vai relaxar, bota os nervos no lugar para não entrar na provocação desse cara que certamente vai vir para desestabilizar os nervos da seleção brasileira. Né, Jader? Não dá para perder. Esse é para acompanhar, ligado em todos os detalhes. O que tem de melhor no voleibol certamente estará na próxima madrugada no confronto entre Brasil e Rússia. 5 da manhã para você ao vivo aqui no Sport TV. Olha o Bruninho, linda bola pro Lipe. Na diagonal, sem chance quase pro Takahashi, mas o Japão é valente. Contra-ataque brasileiro, Mário Júnior, passe redondinho ali pro Bruno. E aí o Lucão. Essa é uma bola que o Brasil pode explorar muito também diante dos russos, né? Desde que não dê tempo, por exemplo, pro Muzerski chegar, Marco. E a velocidade é sempre o melhor caminho para enfrentar um jogador tão alto. Trabalho bem feito com a primeira bola amanhã é muito importante para a seleção brasileira. Por isso a gente cobra tanto um passe mais regular, uma recepção do saque com mais qualidade. Imamura, levantador, e Shimizu, que é ponteiro, mas hoje está fazendo o papel de oposto, né? O canhoto, camisa 7.
entram em quadra na inversão proposta pelo técnico Gary Sato. Olha o Lipe, mais um erro de saque do Brasil. É algo que a seleção precisa melhorar, por exemplo, para encarar os russos, né? Principalmente nessa opção de não sacar o viagem com tudo e optar por um saque que tem um objetivo tático e não esse viagem aliviado, que é o mais fácil para a recepção. Aí o Bruno recebendo um passe na mão. Meu Deus do céu. Lucão. E recepção na mão do Maurício. Parece até que ele está se preocupando já com o jogo de amanhã, deslocando com antecipação, participando insistentemente na recepção. Até quando não tem necessidade, ele está se apresentando para receber. Aí de novo o Lucão. Imamura, bola para entrada de rede no Yuta. Passe para o alto do Yokota. E o Shimizu, né, com a sua canhota. Vira para o Japão, chega ao 16º ponto, Brasil 4 pontos à frente. Interessante que o Japão no feminino também inverte 5-1 como uma oposta, né? Com a oposta, evidentemente, inverte 5-1 como oposta, mas com uma oposta canhota, que é a Nagaoka. Assim como acontece no masculino. Mais uma vez aquela situação vivida pelo Japão no set anterior, né? Não tem um levantador. Saiu o Imamura para a volta do Ishishima. Que pancada defendida pelo Mário Júnior. Maurício agora o bloqueio. Tinha a impressão de desvio no bloqueio, sinceramente. E o juiz de linha deu ponto. Também teve essa impressão, porque ele confirmou o desvio. É bom lembrar que os 4 juízes de linha são japoneses. Mas sem bairrismo, sem localismo, né? Perceberam o desvio. Algo que eu, por exemplo, não tinha visto. Ponto para o Brasil, 21-16. Bruninho. Bola do Kondo. Ishijima largou. Bruno veio para a cobertura. Mário Júnior no levantamento para o Lipe. Agora sim para fora. 21 para o Brasil, 17 para o Japão. Estamos quase no encerramento desse terceiro set, que pode ser o set da vitória brasileira. Fundamental para as pretensões do time do Bernardinho. 100% de aproveitamento está pintando por aí, né? O Brasil venceu todas as suas partidas com a pontuação máxima, né? Ou seja, somando 3 pontos em todas elas. E perdendo apenas um set, né? Set para o Irã, logo na estreia. Acho que é muito importante confirmar a vitória por 3-0, porque caso haja necessidade de se recorrer aos critérios de desempate, o Brasil também teria vantagem nesse sentido. 22-17. Maurício, bom o saque do Maurício. Shimizu atacando de mão direita. Pegou no bloqueio e na antena o ponto é japonês. O líder do campeonato português, o Porto, vai à Ilha da Madeira encarar o Nacional. Você acompanha o jogo ao vivo a partir de 6h15 da tarde no Sport TV 2. O torcedor japonês vai fazendo barulho, independente do resultado, de desempenho, de performance da seleção. A torcida japonesa acompanha, curte, torce pelo voleibol local. Olha o que fez o jogador do Japão. Parecia que ia se preparar para um salto à distância. O Yokota tentou um saque na pequena diagonal ali para surpreender a infiltração, né? Que é o deslocamento do levantador quando ele sai do fundo para efetuar o levantamento na sua posição original, que normalmente é uma posição ali para 2 e a 3, né? Entre a saída da rede e o meio. 23-18 para o Brasil. Éder foi buscar ali o Takahashi, se atrapalha o Japão com o Kondo e com o Yamamura, e o Brasil tem a bola do jogo. E ao que tudo indica, nesta temporada o Japão terá o seu pior desempenho na Copa dos Campeões, né? É o time a ser batido. Ponto do jogo para a seleção brasileira. Outra vez com o Éder, em cima do Takahashi. Kondo na bola do Shimizu, ele para no bloqueio, o Brasil fecha. Era Koshikawa nessa bola de entrada de rede para parar no bloqueio brasileiro. 25-18 para o Brasil no terceiro set, depois de vitórias por 25-17 e 25-23. 25-18 no terceiro set. Daí o Brasil faturando mais uma, somando 3 pontos e liderando de forma invicta a Copa dos Campeões. E agora tudo passa a ser Brasil e Rússia.
escolha do melhor jogador. Eu votaria no Lipe, no Chupita como o melhor jogador da partida de hoje. Vamos aguardar o que decide a Federação Internacional. Mário Júnior já eleito o melhor jogador em quadra. O herdeiro do Serginho, né? Que lidera as estatísticas, né, dos principais líberos da competição. Jogador criado nas divisões de base do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro. Vivendo uma grande fase com essa responsabilidade, né? De substituir o gênio da posição, que é o Serginho, que segue em ação, para a alegria de todos nós, jogando apenas no clube, na equipe do SESI de São Paulo. Mário Júnior, primeiro em defesa nesta Copa dos Campeões. Leva troféuzinho para casa. O troféu de melhor em quadra depois dessa vitória contundente do Brasil por 3-0. 25-17, 25-23, 25-18. Esse pensamento todo, apesar dessa leve comemoração agora, né? E é preciso até para soltar um pouquinho, para desestressar. O pensamento já se volta para Muzerski, Pavlov, Spiridonov e companhia. É um treino com clima de jogo. Essa partida contra o Japão, num momento de preparação para o jogo contra a Rússia. Lembrando que ontem foi o único intervalo da competição. O Brasil se deslocou de Kyoto para Tóquio, no trem-bala, muda um pouquinho a rotina. Nada melhor do que um jogo como esse, com o ginásio lotado, enfrentando uma seleção mais fraca, para a seleção voltar a buscar a melhor concentração, o foco ideal para o confronto contra a Rússia. Então, levando em consideração tudo isso, acho que foi uma boa partida do Brasil. O pior momento foi no segundo set, mas a equipe voltou bem para o terceiro. Para se ter uma ideia, o Brasil tinha apenas 4 pontos de bloqueio até o final do segundo set. E no terceiro set somou mais 4. Foi muito legal. Isso define bem o crescimento da concentração na seleção brasileira para fechar o jogo logo e iniciar a preparação mais objetiva para o confronto contra a Rússia. Digo mais objetivo porque o Brasil está se preparando para esse confronto contra a Rússia desde o primeiro treino para a Copa dos Campeões. Todo mundo sabe que esse é o grande jogo da competição. Marco, a gente vai aproveitar para atualizar a classificação da Copa dos Campeões, depois do encerramento, então, das 3 primeiras rodadas. E o Brasil tem uma posição bastante confortável, né? 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Em função dos critérios, pode ser primordial aí para a decisão de título. O Brasil tem só um set perdido. A Rússia soma 6 pontos e é a vice-líder. O jogo, por exemplo, vale a primeira colocação ao final da quarta rodada entre Brasil e Rússia. Mas não dá para esquecer de Estados Unidos e Itália, que somam 5 pontos e vem logo abaixo. Irã e Japão já destoando um pouquinho e se perdendo no meio do caminho. Brasil, Rússia, Estados Unidos e Itália, as 4 seleções que podem brigar pelo título. Tudo dependendo, é claro, do andamento dos jogos e daquilo que nós vamos ter especificamente já na próxima madrugada, quando o Brasil encara a Rússia, os Estados Unidos vai enfrentar o Irã e a Itália terá o Japão pela frente. Agradecendo aqui então ao Marco Freitas, a toda a nossa equipe, ao repórter Thiago Maranhão, nosso correspondente na Ásia, que também participou da nossa transmissão. Reforçando o convite para você que torce para a seleção brasileira. Próxima madrugada, 5 da manhã, tem o jogo, tem o clássico, tem o duelo, Brasil e Rússia. Você sempre ligado no Sport TV. Vem aí o Redação. Forte abraço e até a próxima. Sport TV, o canal campeão.